A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para meditar sobre um tema um pouco polêmico, mas vamos tentar ver na palavra de Deus sobre esse tema. Será que quando nós partirmos desta terra e formos para o céu, nós vamos reconhecer os nossos familiares, os nossos filhos, nossos irmãos, marido, mulher, amigos, pessoal da igreja? Eu espero que todos estejam lá e a gente possa reconhecer. Mas vamos meditar se nós realmente iremos reconhecer. E aqui tem uns textos na palavra de Deus, uma pista para que nós possamos meditar. A primeira delas está em Lucas 20, do capítulo 20, do 27 ao 36. Ali fala sobre os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E chegaram para Jesus e disseram mais ou menos assim: Senhor, diz a lei que havia um homem que era casado com uma mulher e ele morreu, não deixou filhos. Aí, pela lei, ela teria que casar com o irmão subsequente mais novo. E ela fez assim. E o segundo irmão também morreu, não deixou filhos, e foi assim até o 7. O que aconteceu? Todos morreram, inclusive a mulher. E lá nos céus, olha a pergunta maliciosa dos saduceus, que não criam na ressurreição. De quem será o marido? Então, iam 7. De quem será? Aí Jesus disse assim, olha que maravilha. Os filhos deste mundo casam-se, versículo 34, e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, aqui eu faço um destaque, os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem hão de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui, um destaque. Em primeiro lugar, é importante saber se nós iremos realmente estar, porque aqui Jesus falou, se forem havidos por dignos de entrar no reino de Deus, no reino vindouro, após o arrebatamento ou a morte. Se nós formos fiéis até a morte, sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós temos que manter a salvação, porque é um processo. Até o Senhor nos levar, nós temos que manter, como aconteceu com Salomão. No último momento, ele apostatou da fé. A gente não sabe, só Deus irá julgá-lo, mas nós precisamos cuidar da nossa fé. Bem, mas o foco não é esse. O foco é se nós vamos reconhecer ou não. Então, aqui diz assim, pois todos serão iguais aos anjos. Como iguais aos anjos? Os anjos não se casam, então não tem sexo. Ah, mas então a mulher vai reconhecer todos os maridos? Pode ser. Os anjos têm poderes sobrenaturais. Os anjos têm conhecimento. Então nós seremos iguais aos anjos sem sexo, mas com poderes sobrenaturais, com muito conhecimento. Então por aí tem uma ideia de que poderemos sim reconhecer, né? A segunda passagem que eu vou passar para os irmãos está na passagem do rico e do Lázaro, e aqui há um aspecto interessante, não sei se os irmãos se lembram dessa passagem, está no capítulo 16. Então havia um rico e o Lázaro. O rico vivia regalada, obviamente não porque era rico, mas porque ele não cria em Deus. E o Lázaro, ele vivia as migalhas, né? Homem moribundo. Então, mas aqui para mostrar o quê? Que Lázaro tinha o coração voltado para Deus. Então, o rico, vamos ver aqui no versículo 16, 23. E no Hades, quer dizer, no inferno, quando o rico estava lá, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abrão e Lázaro no seu seio. Então vejam, lá no inferno, ele olhou de longe para o céu e viu Lázaro. Então houve um reconhecimento. Você vai falar, mas pastor, isso aí foi no inferno, não estamos falando do céu. Pois é. Vejam o que diz o versículo 9 do mesmo capítulo 16, quando Jesus falava do mordomo infiel. Aquele mordomo que sabia que ia ser mandado embora e começou a vender e negociar com todo mundo o valor mais baixo. E aí no versículo 9 diz assim, e eu vos digo, Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, faça amizade com os ímpios mesmos, já que você vai para o inferno, para que ele vos
não, para que quando estas vos faltarem, as riquezas, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então vocês vão se reconhecer no inferno também. Mas e Abraão? Ele estava sabendo, porque ele estava no seio de Abraão sendo acariciado por Abraão. Então, obviamente que ele estava, mas tem mais passagens. A passagem da transfiguração, em Lucas capítulo 9. Vejam só, que interessante, no Lucas capítulo 9, quando Jesus chamou 3 discípulos somente, Pedro, João e Tiago, só esses 3. E lá no Monte da Transfiguração, quem que aparece? Numa nuvem, Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E aí, Pedro, diz aqui a palavra, que Pedro olhou para lá e viu os 2, Moisés e Elias. Mas como Pedro pode ter reconhecido Moisés e Elias? Porque eles já haviam sido mortos há muito tempo. E estava ali falando com Jesus. Este reconhecimento foi dado pelo Espírito Santo. Aí é que está a chave da revelação. O Espírito lhe revelou. Assim como Jesus perguntou, que dizes por aí que eu sou? Antes de ser crucificado. E uns é profeta, outros isso e aquilo. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. A revelação foi do Senhor. Então ele reconheceu pelo Espírito Santo. Mas não é só. Os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, depois da ressurreição, que estavam conversando com o peregrino, que era o próprio Jesus, eles não reconheceram. Mas quando Jesus foi conversando, falando, aí acendeu o coração. E no momento do partir do pão, que ele viu os cravos nas mãos de Jesus, eles reconheceram, porque o Espírito Santo lhes revelou. Então veja, irmãos, nós vamos reconhecer nos céus, sim. Por isso que nós temos que pregar, orar pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, alertá-los. É importante para depois não ter o problema de chegarmos lá e onde eles estão. Na palavra de Deus também fala sobre galardões. Então, os galardões estão lá em 1 Coríntios 3,14, Lucas 6,23, Apocalipse 22,12 e Romanos 2,6. Então, como é que nós vamos receber os galardões de Deus se não tivermos lembrança? Mas por que eu estou recebendo isso? Porque você trouxe muitas vidas para Cristo, para morar no reino de Deus. Olha aquelas pessoas, olha aquela vida, olha aquele que ia se matar. Ele não se matou porque você veio, interveio e trouxe a mensagem pelo Espírito Santo, porque não somos nós. É o Senhor quem faz a obra. Então aí está. Mas na palavra de Deus, em Apocalipse 21:4, diz lá que não haverá tristeza, não haverá dor, não teremos lembrança das coisas ruins. Mas nós, não diz a palavra que não lembraremos das coisas boas. É óbvio que o que não está no texto, aqui estudando a palavra de Deus, nós lembraremos sim das coisas boas. Muitos parentes que na última hora se entregou a Cristo, como aquele ladrão que estava ao lado, aquele malfeitor que estava ao lado de Cristo, aceitou naquele momento, naquele último momento. Então vejam, é importante semearmos a palavra de Deus, anunciarmos o Evangelho, não termos inimigos, orarmos pelos inimigos. Nós temos que ter o mesmo amor que Cristo teve por nós. Oramos por Ele, porque nós o crucificamos. Nós éramos inimigos de Cristo. E hoje nós estamos do lado de lá. Nós temos que amar os nossos inimigos, se é que temos. Orar por eles, aqueles que nos maltratam. É isso, meus irmãos. Por isso que nós temos que abraçarmos e vivermos em comunhão. E assim, então, estaremos todos juntos num lugar com Deus. Espero os irmãos tenham compreendido essa mensagem, espero os irmãos lá no céu e eu também possa manter essa chama acesa que é o Senhor Jesus no nosso coração. Que Deus abençoe.